Hello pessoal, como estão? Hoje trago um tema bastante importante para todos aqueles que são amantes da contabilidade. Hoje eu queria trazer umas dicas que acredito são cruciais para aqueles que são formandos na área de contabilidade. E aquele também que está a exercer atividade também pode ser útil. Chamo-me Juvencio Lopes Inhabete, sou formado em contabilidade com mais 4 formações e cerca de 6 a 7 anos de experiência. Hoje eu queria trazer umas dicas que eu acho que são importantes para aqueles que estão a fazer contabilidade. E com essas dicas costumamos ou queremos perceber quais são os pontos básicos para um estudante saber contabilizar as operações. Uma coisa muito importante que tenho visto, eu acho que tem que se fazer uma boa observação, é como é que são feitas as ministrações das aulas de contabilidade. Primeiro ponto, vou trazer aqui quais são os pontos básicos. Primeiro, tem que conhecer os fatos patrimoniais, conhecer as regras de movimentação, conhecer o estudo dos saldos, né, duração esquemática, também o estudo do código de contas, tanto o PE quanto o NIF, e conhecer as contas do balanço e as contas de demonstrações de resultado. Esses são os 5 elementos chaves. Quando falamos dos fatos patrimoniais, qual é a essência? O que é que nós precisamos perceber aqui? É impossível nós percebermos sobre fatos patrimoniais na sua essência se não fizermos uma breve introdução sobre as empresas. Por que tem que se fazer uma introdução sobre as empresas? Porque quando se aborda sobre as empresas na contabilidade, no final de tudo, queremos que o estudante ou o formando ou profissional seja capaz de perceber que nos diferentes tipos de empresa ou vertentes de empresa existirá uma contabilidade específica a ser aplicada. Por exemplo, se eu estou numa indústria e fabrico um certo produto, a forma como eu chamo aquele produto vai ser diferente para uma empresa que revende o tal produto. E também, se eu tiver uma empresa que presta serviço, igualmente haverá uma certa diferença. Então, é preciso que percebamos isso para podermos interpretar e melhor fazer a contabilidade. Então, os fatos patrimoniais são, quando fala de empresa, fala-se de um conjunto ou um circuito organizado que compõe recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais que são conjugados com o objetivo de alcançar uma certa meta, um certo objetivo, uma certa visão, que pode ser produzir um certo produto ou prestar um certo serviço para alcançar um lucro ou não um lucro. Então, vamos focar nas empresas que têm como foco a produção de lucro. Então, essas empresas, o que elas vão fazer? Terão uma certa forma de contabilidade, que será a contabilidade financeira. Ok, depois de eu perceber que existe essa diferença, existe esse foco, que são empresas lucro, tenho que perceber que se eu estiver a fazer uma contabilidade de uma empresa industrial, se eu, por exemplo, é uma padaria, o pão que é produzido eu vou chamar de produto acabado. Mas se eu tiver o pão num balcão de um revendedor, eu vou chamar o pão de mercadoria, porque é um produto processado, já processado, e está a ser para revenda. Então, essa é a diferença que eu tenho que perceber quando estou em uma contabilidade olhando as empresas. Os fatos patrimoniais, o que é que elas fazem? O que eles fazem? Quando falo de fatos patrimoniais, estamos a falar de conjunto de operações que ocorrem no dia a dia da empresa que podem aumentar ou reduzir ou manter a situação líquida da empresa. O que seria a situação líquida da empresa? Seria, neste caso, a comparação entre o que a empresa possui com aquilo que a empresa tem como dívidas. Então, os fatos patrimoniais podem ser, na sua classificação, modificativas ou permutativas. Semos modificativas quando é uma operação que envolve custos ou proveitos que, por sua vez, pode alterar ou alterar para positivo ou negativo a situação patrimonial da empresa. Exemplo, se eu faço uma venda de um certo produto, aquele produto vai me gerar um ganho. Se eu faço um pagamento de salário, um processamento de salário, aquele processamento de salário gera um custo para mim e esse custo, uma despesa, esse custo vai gerar, neste caso, uma redução daquilo que é
o capital social da empresa. Então, estes são os exemplos de fatos modificativos. Também podemos encontrar aqui o exemplo de fatos permutativos, são todos aqueles que mudam a essência e não o valor do patrimônio. Por exemplo, se eu faço uma transferência de um valor que está no caixa ou do banco, para uma conta do que, vamos lá, tiro um valor da conta caixa para a conta banco, faço apenas a alteração da situação patrimonial. Então, quando são operações que não envolvem custos nem proveitos, nesse caso, classe 6 ou classe 7, não alteram aquilo que é a situação líquida da empresa. Então, todas as operações, pagamentos de imposto, pagamentos a fornecedores, qualquer operações, compra de material, equipamentos, não alteram aquilo que é a composição da empresa, da composição líquida da empresa, apenas faz uma transferência, uma permutação de um valor ou de um ativo para uma outra conta. Então, essa é a essência que eu tenho que perceber. E quais são as regras de movimentação? Parece música, mas é muito importante sabermos que as regras de movimentação que nós conhecemos, que é o ativo passivo, não é? Que é quando o ativo possui elementos que aumentam o seu valor, ele vai debitar e, por sua vez, quando diminui, vai creditar e com saldos iniciais debita. O passivo, por sua vez, aumenta quando aumenta vai creditar, quando diminui vai, neste caso, debitar. Ok, isto parece uma coisa simples de se falar, mas o que é que eu tenho que perceber, o que é que eu tenho que fazer para melhor implementar essa informação? Tenho que trabalhar ou conhecer a estrutura, primeiro, do Plano Geral de Conta. É muito importante. Tenho que perceber que o Plano Geral de Conta é composta por classes, contas e subcontas. E essas classes ou contas e contas, qual é o seu enquadramento entre o ativo e o passivo? Então, é muito importante eu conhecer, ter essa informação. Por exemplo, olhamos para as contas, o Plano Geral de Conta, o PGC, podemos encontrar para a PE ou podemos encontrar para a NIRF, que são as normas internacionais de relato financeiro. Ok, o que eles trazem em comum? São compostos por 8 classes, né? Quando faz o estudo das classes, são compostos por 8 classes. Dessas classes, temos as classes que são do ativo e as classes do passivo. Temos as classes que representam os meios financeiros, temos as classes que representam os inventários ativos biológicos, temos as classes que representam aquilo que são os investimentos da empresa, temos as classes que representam as contas a pagar e a receber, as classes que representam o capital, classe que representa custos e despesas, classe que representa os ganhos e proveitos ou rendimentos, e temos, por fim, a classe que representa os resultados. Nos dois pontos temos esse enquadramento. Então, de forma genérica, podemos dizer que as contas do ativo, as classes do ativo, nós encontramos a classe 1, que são os meios financeiros, a classe 2, inventários e ativos biológicos, a classe 3 são investimentos financeiros, e a classe 6, que pode também se enquadrar como ativo pela natureza, e também na classe 4 podemos encontrar a 4.1 e a 4.2, que são clientes, e 4.5, assim dizer, não 4.2, que são outros devedores. Então, essas são as contas que têm a natureza ativa, isto é, quando aumentam, elas têm a característica de debitar, quando diminuem, têm a característica de creditar. Encontramos também no passivo as contas tipo 4.2, que é o fornecedor, temos a 4.4, que é o Estado, temos a 4.6, que é os credores, e também temos a 4.7, que são ajustamentos ou imparidades, dependendo do plano que nós estivermos a usar. Então, em suma, todas as contas 4, diferentes da 4.1 e 4.2, são do passivo, em linhas gerais. Encontramos também na passiva a classe 5, classe 7 e a classe 8. Ok, isto é a coisa básica. Então, temos que saber isso quando faz regra de movimentação. Por quê? Porque com essa informação já podemos iniciar com a contabilização. Por exemplo, se eu faço um depósito, que é a diminuição
de um valor que está no caixa, que são os meios financeiros, e faço e meto ou transfiro para o banco haverá um aumento do valor e o caixa haverá uma diminuição do valor. Olhando a regra de Lucas Pacioli, diz que onde há débito tem que existir crédito de igual valor. Neste caso, se eu tenho uma transferência ou um depósito de um valor do banco, retiro o CMETCAS da conta caixa, assumo que o caixa, pela natureza ou pela regra de movimentação, uma conta do ativo, vai diminuir. E essa diminuição vai criar um crédito para o caixa. E, por sua vez, quando há um aumento na conta do banco, haverá, neste caso, um débito na conta banco. Então, neste caso, haverá um débito e um crédito de igual valor. Preste atenção, neste caso, movimentamos duas contas que são contas do balanço. Sendo contas do balanço, elas não geram nem o aumento nem a diminuição da situação patrimonial da empresa. Neste caso, em termos de classificação de fato, é um fato permutativo. Então, se tivéssemos uma operação de compra de energia, iríamos usar esses três, que são os custos, fornecimento de serviços, três, eletricidade, e dependendo da situação, tendo imposto ou não, vamos ignorar o imposto e pagamos via caixa. Então vamos usar caixa. O que vai acontecer é que o nosso caixa vai diminuir porque haverá um pagamento a pronto, neste caso de um serviço, e os custos vão aumentar. Não é? E aumentando os custos, teremos, porque a conta custo é uma conta do ativo, vai ter um aumento de custos olhando para. Se fizéssemos uma análise, estamos a dizer que estamos a aumentar os custos. Neste caso, haveria um débito dos custos e um crédito da conta caixa porque está havendo uma diminuição. Então, com essa informação das regras, já podemos saber e comparar aqui, aplicando as regras de movimentação. E, por fim, temos que fazer o estudo dos saldos. As contas do ativo, em termos dos saldos, eles apresentam saldos nulo, saldos devedores, enquanto que as contas do passivo elas vão apresentar saldos credores e saldos nulos. Ok? É preciso termos uma certa nota nesse estudo das contas. Eu tenho aquelas contas que eu chamo de contas ponte. O que seria uma conta ponte? Seria uma conta que não adequa-se nem no ativo e nem no passivo, pela sua natureza. Tem uma natureza ativa e uma natureza passiva. Por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos de contas que aplicando o método indireto, nós podemos usar essas contas para podermos trabalhar com elas. Por exemplo, nós temos a 38, que são amortizações acumuladas. Essa conta vai acumular aqueles que são as perdas periódicas de um determinado ativo por um determinado período. E temos também a conta 39, que são ajustamentos ou imparidades ou ajustamentos sobre os ativos da empresa. Temos também a 47, que são ajustamentos também em paridade sobre as contas a receber. Então, e temos também a 28, que são regularizações sobre inventários. Temos a 29 também, que tem a ver com ajustamentos. Então, essas contas nós usamos como ponte, né? Porque o método indireto, já que eu não posso de forma direta amortizar no ativo, na conta 32 no ativo, eu vou indiretamente amortizar numa conta 38, que por depois regularizo com a 32. Ou, neste caso, se eu tenho uma conta de um cliente que eu percebo que ele não vai pagar a dívida, então aí vou ter uma imparidade, porque o valor reconhecido num determinado período da dívida do cliente, a quando da realização, não tenho todo o valor, por isso vou ter que gerar uma imparidade, que esta imparidade ou ajustamento vai criar um custo, e este custo vai possibilitar, dependendo daquilo que a legislação fiscal abre como possibilidade de recuperação, ter o retorno deste valor que eu esperava receber, né? Então, essas são as informações básicas que eu tenho que saber para poder ter uma boa ideia de contabilidade. No próximo vídeo vou trazer uma informação também muito importante que tem a ver
como é que eu posso, de forma sintética, fazer uma análise daquilo que são as operações que as empresas fazem e como é que eu posso saber contabilizar em pouco tempo quais são os elementos que eu tenho que olhar para poder contabilizar. E como é que nós vamos fazer esse estudo? Vamos falar dos documentos comerciais, vamos falar do IVA, vamos falar também do estudo das contas do balanço, as contas das demonstrações de resultados, e também vamos trazer, durante o nosso estudo, um pouco sobre reconciliações bancárias, como é que são feitas, e o estudo do fecho de caixa, gestão de estoque, como é que podemos fazer uma gestão de estoque para diferentes tipos de empresas e diferentes tipos de produtos, e como é que eu posso também, já um estudo básico, como é que eu posso, num negócio, avaliar o meu break-even point, seja ele prestação de serviço ou o quê, como é que eu posso calcular o ponto de equilíbrio. E é muito importante para aquele que quer abrir uma empresa saber qual é o seu ponto de equilíbrio para poder melhor determinar as metas mensais daquilo que é a produção, para que não incorra a prejuízo. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Coloque o seu like e deixe um comentário se gostou do tema e alguma sugestão, e melhorias serão feitas durante o percurso deste canal. Muito obrigado, até mais. Tchau.